Olá, professores, espero que estejam bem. Eu vou começar essa formação com a minha audiodescrição. Eu sou branca, tenho olhos castanhos, cabelos curtos e grisalhos, eu estou usando brincos, um colar colorido e uma blusa laranja. Sejam bem-vindos ao segundo encontro de formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento da Secretaria de Educação. Eu sou Ana Paula, eu sou formada em língua portuguesa e espanhol, trabalho na rede pública do Estado, eu estou na Escola Estadual Albino César, da Diretoria de Ensino Norte 2. Eu vou compartilhar a tela com vocês para iniciar nossa formação. Nós estamos trabalhando com os cadernos do professor e aluno, do Aprender Sempre, volume 1, que estão disponíveis no site da EFAP. Então, cadernos de língua portuguesa, primeira série, vamos tratar do primeiro bimestre, situação de aprendizagem 1. Próximo. Deu uma travadinha, peraí. Aí. No encontro de hoje, né, nós vamos apresentar a sequência de atividades 1 para a primeira série. Vamos relacionar o tema central letramento e as atividades da sequência 1 com foco em leitura. Também vamos sugerir algumas ações de organização da gestão de sala de aula, a partir das ATPCs, para o planejamento das aulas dessa sequência de atividades. Então, nós teremos 3 momentos durante a formação. O primeiro momento de apresentação da sequência, o segundo momento em que linkaremos o tema central, letramento, e as atividades propostas na sequência, com ênfase em leitura, e o terceiro momento, com algumas sugestões de ações planejadas, como o desdobramento da TPC para a sala de aula. Antes de apresentarmos na sequência de atividades 1, nós vamos revisar a matriz de habilidade e algumas concepções teóricas sobre letramento e leitura. O currículo, por que priorizar as habilidades essenciais, as habilidades de suporte, e vamos falar um pouco sobre o quadro indicativo das aulas, né, que são 8 aulas que compõem cada sequência de atividades. Por que é importante priorizar as habilidades essenciais do currículo? Porque elas foram construídas para fortalecer o processo de aprendizagem dos estudantes para cada série da educação básica. Nós sabemos que não adianta acelerar o tempo de ensino de um conteúdo se os estudantes não tiveram condições de aprender conceitos básicos para a sua assimilação, especialmente nesse período em que as aulas presenciais foram suspensas ou que funcionaram em sistema de rodízio, né, vocês se lembram. Então, precisamos lembrar que os alunos que estão chegando ao ensino médio, eles cursaram o 8º e o 9º ano praticamente ensino remoto. É importante considerar, né, a maturidade desses estudantes ao planejar as atividades de leitura e compreensão de texto, reservando também atenção aos nossos alunos de educação especial. Se porventura nós tivermos alunos estrangeiros na sala de aula, né, porque eles terão certas dificuldades próprias. Como podemos facilitar a participação deles nas nossas aulas, incentivando a empatia dos colegas, contando com recursos disponíveis pela escola, né? Eu não sei se eu comentei com vocês no início, mas o caderno do Aprender Sempre, de língua portuguesa e matemática do estudante, ele vem com idiomas de espanhol, francês, inglês e crioulo, né? Então, estão disponíveis no site da EFAP também. Então, cabe a nós, né, esse desafio de assumir o processo de recuperação e aprendizagem dos estudantes, aproveitando os resultados das avaliações diagnósticas,
das avaliações de aprendizagem do processo, discutindo as estratégias de superação e avanço nesse processo a partir desses dados. A sequência de atividades 1 da primeira série, ela tem como foco identificar e analisar efeitos de sentido que fortalecem a persuasão dos textos publicitários, considerando práticas de consumo conscientes. Essa segunda habilidade, né, que ela complementa a primeira. E as habilidades suporte, né, elas são ferramentas que permitirão ao professor pensar em atividades que se relacionam com as habilidades essenciais, né. Desse modo, o ensino se tornará mais significativo. O quadro de aulas, né, permite que nós, professores, visualizemos o conjunto das 8 aulas que compõem a sequência de atividades, permite que nós planejemos as aulas de acordo com o tempo previsto, né, para essa sequência, até que seja possível fazer a produção final, que é proposta aqui, né, em cada situação, né. E essa é a apresentação da situação da sequência de atividades 1 que nós estamos trabalhando. Então, antes de começarmos a análise da sequência 1, nós vamos relembrar algumas concepções já apresentadas na formação de etapa. Vocês podem acessar sempre que quiserem no repositório de materiais do Centro de Mídias. Então, nós temos aqui como concepções o letramento na concepção de Kleiman, né, na parte de baixo, como a situação de ensino e aprendizagem da língua escrita pelos estudantes por meio de práticas de leitura e escrita. Já que para que Kuhne, né, não basta alfabetizar, mas é necessário investir no letramento dos estudantes, fortalecendo o processo de aprendizagem ao envolver aspectos sócio-históricos de aquisição do sistema escrito na sociedade de que esses aprendentes, né, fazem parte. E também nós temos, né, a concepção do novo currículo paulista, ampliando a reflexão a partir do multiletramento, envolvendo os estudantes em práticas sociais que utilizam a leitura e a escrita na produção de textos verbais e não verbais em diferentes gêneros. Então, o que é ler? Para que ler? Como ler? Há várias concepções teóricas em que a leitura promove a construção de significados. Ou seja, ler significa unir os conhecimentos prévios aos esquemas mentais do leitor diante do texto lido. Portanto, quanto mais os estudantes tiverem a oportunidade de ter contato com diferentes gêneros textuais, digitais ou escritos, maior será a possibilidade de desenvolverem a compreensão leitora, que é um grande desafio, né? Solé considera que, além dos conhecimentos prévios, os estudantes precisam conhecer os objetivos da leitura e estarem motivados para ela. Portanto, ao longo do processo de aprendizagem, os estudantes desenvolvem estratégias para atribuir significados ao que leem, quando eles ativam os seus conhecimentos prévios diante de gêneros textuais variados. Então, são esquemas mentais criados a partir de hipóteses sobre o conteúdo do texto, que permitem essa elaboração de previsões sobre informações que poderão encontrar durante a leitura. Vale destacar também, né, como nós já sabemos, que ao iniciarem a leitura de um texto, os estudantes vão confirmando ou rejeitando as hipóteses iniciais, e a partir disso vão elaborando outras, porque eles possuem os conhecimentos de mundo, a partir das experiências deles, que são resultantes, né, dessa interação social, que permite a construção dos novos saberes. No quadro, nós temos representados aqui os 4 eixos do componente de língua portuguesa presentes no currículo paulista,
que estão em diálogo com a nova BNCC, considerando a linguagem como prática social orientada para uma finalidade específica em momentos distintos de sua história. Essas noções teóricas iniciais, elas devem impactar todo o trabalho proposto em língua portuguesa, considerando esses eixos do componente. Então, leitura, produção de textos, oralidade, análise linguística e semiótica. Tais práticas de linguagem permitem observar que ocorrem, a partir de um contexto em que os sujeitos sociais, historicamente situados em uma interação, que essa articulação de todos esses eixos promove uma aprendizagem voltada à formação integral dos alunos, para o domínio da leitura e da escrita, que é o objeto aqui, dessa situação, dessa sequência de atividades. Nesse segundo momento, nós vamos conhecer e analisar uma aula da sequência de atividades 1, do material Aprender Sempre, um foco no letramento, refletindo sobre práticas de leitura como um processo de construção de significados, envolvendo um leitor ativo que constrói as suas estratégias de leitura. Antes de refletir, então, sobre as ações pedagógicas que devem anteceder ao estudo da sequência, nós vamos pensar, relembrar, mais uma vez, que muitas vezes os alunos resistem em ler, porque eles não veem sentido prático nas atividades, ou é um texto desinteressante, ou é um simples material que eu utilizo sem preparar, sem planejar, a leitura, ela tem que ser planejada, eu tenho que fazer a leitura prévia antes de ler o texto, por exemplo, em voz alta, e às vezes nós podemos nos descuidar desses detalhes, que fazem parte da aprendizagem também. Então, antes da leitura de um texto, o professor precisa encantar os alunos, mostrar as vantagens e finalidades dessa leitura, sensibilizando, motivando-os através de um vídeo, de uma imagem, algum relato sobre a vida do autor, por exemplo. Como os nossos alunos são bastante tecnológicos, nós, professores, também podemos sugerir algumas motivações para essa leitura. Por exemplo, como conhecer regras de um jogo, por exemplo, um jogo de tabuleiro, eu preciso ler as regras para ver como funciona. É diferente de você clicar no celular e testar, as regras. Comparar versões, por exemplo, de uma notícia em português e em inglês, será que dizem a mesma coisa? Qual é o enfoque apresentado em cada uma, Aqui nós apontamos alguns itens relacionados à motivação para a leitura e os objetivos de leitura. Então, antes da leitura, nós temos, assim, itens relativos à mediação, do professor, dessas estratégias de leituras dos estudantes e a contextualização do texto. Então, como pode acontecer, Eu posso propor rodas de conversa que tragam esses diferentes conhecimentos sobre o tema, em que os alunos trazem o conhecimento que eles já têm, Dependendo do tema, a discussão vai partir para uma linha completamente diferente da que você, de repente, tinha proposto, Mas tem que fazer sentido para os alunos. Ou, por exemplo, sobre a composição ou a configuração visual do texto, ou de outros elementos, por exemplo, como a sonoridade de um poema, ou um texto em prosa, que não tenha pontuação, por exemplo, Dependendo do objetivo, estou dizendo, Então, procurar, a contextualização através da evidência de um fato no texto, ou uma suspeita, Será que eles percebem um texto? Não podia ser, por exemplo, um caso de bullying no texto,
E eu já passei por essa experiência que os alunos não viram, né? Era um caso de um conto, um caso de assédio, tipo assédio de menores. E eles não viram. Então eu não falei. Então eles foram por outra versão da leitura. Falei, melhor não tocar no assunto, porque não surgiu o momento, né? E em outras turmas, sim. Então, o professor tanto ouve, né, as contribuições dos alunos, como ele lança perguntas, né, que levantem novas suspeitas, outras possibilidades de sentido. Mas, às vezes, os alunos vão por outro lado, né? Nesse momento, nós podemos observar como as habilidades essenciais e os objetivos propostos para a aula conversam entre si, visando recuperar e aprofundar as aprendizagens. Então, por exemplo, aqui embaixo, olha, habilidades essenciais. A segunda eu vou usar porque ela é mais completa, né? Analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários, considerando práticas de consumo conscientes. Como ela se identifica, né, com os objetivos da aula. Identificar no gênero textual publicitário elementos essenciais à constituição desse gênero e analisar as características dos elementos que compõem o gênero textual em estudo. Nessa atividade, proposta na aula 2, por exemplo, o professor pode motivar a leitura do texto, propondo estratégias, por exemplo, de antecipação, estratégias de seleção, inferência ou verificação. Vocês pode ser que já tenham visto, né, essa propaganda nas estradas, ou em algum outdoor, né? Não sabemos se os alunos já viram, porque ao trabalhar, né, instigando essa leitura, só da imagem, né? Eles podem dizer assim: vocês já viram essa imagem, por exemplo? Para quem que ela é direcionada? Né? Não é para o adolescente em si, né? Mas sim para o motorista. Então, geralmente, nós, quando estamos conduzindo, né, na viagem, nós observamos muito mais os outdoors, né? Então, quando o aluno vir, né, esse tipo de texto, eles tanto podem fazer a leitura visual, só observarem, por exemplo, o celular, eles podem fazer uma crítica, né, a esse texto informativo, né? Eles podem contradizer a informação? Pode ser, né? Por que eles estavam no celular e uma prancha ao mesmo tempo, né? E eles podem avaliar a informação. Então, o interessante é que durante a aula, né, não se fechem, né, nem se excluam as diferentes leituras. E não vamos esquecer, né, que se esse texto publicitário é voltado para motoristas, os alunos do primeiro ano provavelmente não são motoristas ainda, né, e a visão deles possivelmente será outra. Então, é importante, assim, que se incentive a confirmação ou não das ideias apresentadas pelo próprio grupo. Então, por exemplo, alguém diz assim, por que que essa foca está segurando o celular e uma prancha ao mesmo tempo, né? Ela está na praia? Não está na praia. Então, não tem sentido, né? Isso é besteira. Então, os próprios colegas, né, podem conduzir, né, a discussão, mas o professor conclui a atividade a partir dos objetivos que ele apresentou para a leitura, né? Então, aceitam-se as contribuições, mas qual era o objetivo da leitura, né? Porque existem as atividades na sequência. Nós sabemos, né, que para objetivos diferentes de leitura, poderão surgir essas leituras diferentes, né, diferentes interpretações. Então, né, para a realização dessa atividade, o professor pode levar para a sala de aula ou apresentar por meios digitais textos publicitários diferentes, né, algum texto mais voltado para
os adolescentes, que ele acha interessante, que seja condizente, né, com o objetivo da atividade, da situação da sequência de atividades também. É importante que se resgate, né, esse conceito do texto publicitário que foi apresentado na aula anterior, tendo-se por enfoque as principais características do gênero. Então, por meios de perguntas, né, vou voltar um pouquinho. Então, por meio de perguntas, os estudantes podem identificar qual é o gênero textual, reconhecer, né, no texto 1, que a campanha é direcionada aos condutores de veículos automotores, identificar que o objetivo da campanha é o de conscientizar os motoristas sobre os perigos do uso do celular ao volante, analisar por meio da leitura das linguagens verbal e não verbal, identificando a figura de linguagem antítese, né? Identificar e analisar o jogo de sentidos por meio das imagens do anúncio. Então, numa outra página aparece um outro outdoor, né, relativos ao elemento foca, aqui foi escolhida a foca, né? Então, existe um outro outdoor que reconhece a relação entre o verbo focar, né, do motorista em relação à direção e ao não uso do celular, né, enquanto está dirigindo. Então, verão é tudo de on, fique off no trânsito, né? Vamos trabalhar com essa questão. Como sabemos, nós vivemos cercados por imagens visuais, e um dos equívocos, segundo Santa Ela, é acreditar que a leitura de linguagens não verbais pode ter o mesmo tratamento que a leitura de textos escritos. Assim, considerar que o ato de ler se restringe a seguir letra a letra os símbolos do alfabeto, né, é a grande armadilha. Então, para a autora, se isso fosse verdadeiro, não se poderia dizer que é possível ler imagens, né, dos textos não verbais. Para ela, quem lê livros, lê imagens. Ela inclui o leitor que assiste aos vídeos, a TV, aquele que navega pela internet, né, entre outros veículos de comunicação. Segundo Santa Ela, a escola não pode negligenciar a leitura de imagens. E muitas vezes nós mesmos acabamos fazendo isso na sala de aula, né? Então nós pegamos, às vezes, por falta de planejamento até, né? Ou por não observar. Como é importante a figura, né, a imagem que um autor colocou para ilustrar um determinado texto, né? Porque tudo tem intencionalidade ali, né? Então o material não é feito não é apenas uma ilustração, né? Não é uma figurinha que se coloca ao lado de um texto, por exemplo. A própria imagem é o texto, né? É o outro texto. Então, esses são alguns aspectos, né, que são importantes para se considerar para a leitura de textos imagéticos. Então, a Santa Ela diz, aprender a ler estratégias utilizadas pela linguagem de publicidade significa adquirir a capacidade de ver nas entrelinhas e nos subtextos os mecanismos pelos quais ela fisga o desejo do leitor. Essas estratégias são 3. A ordem da sugestão, a ordem da sedução e a ordem da persuasão. Há quem pense, né, que a persuasão, que é aquilo que atrai o pensamento, é um dos pontos mais evidentes nos textos publicitários. Mas para que ele coexista, será necessário, primeiro, envolver a sugestão, que é a capacidade de sentir, né, e a sedução, em que se captura o leitor nessas malhas do desejo em seus movimentos, né. Nesse terceiro momento, nós damos início a uma proposta metodológica, né, que poderá ser adaptada à organização do planejamento na TPC. Então, em relação à seleção de metodologias ativas, né, que podem ser usadas em sala de aula.
Então, sempre lembrando que são sugestões, né, considerando os recursos disponíveis na escola, os materiais que estão disponíveis, né, e a capacidade, né, do professor de aproveitar, né, esses recursos, de interagir com os colegas em ATPC, porque muitas vezes o fato de você conversar com um colega, né, puxa, como que eu vou dar essa atividade? Né, já surgem várias opções, né, várias oportunidades de trabalhar com texto, e você acaba descartando até alguma que seria ineficaz naquela situação. Como vocês já conhecem, né, na abordagem da sala de aula invertida, que é a metodologia que nós vamos propor aqui, o conteúdo e as instruções recebidas são estudados online. Então, antes do estudante frequentar a aula, ele já utiliza ambientes virtuais de aprendizagem. Vocês sabem, né, que trata-se de uma metodologia que exige a organização da sala de aula, assim como os temas que serão pesquisados pelos estudantes, né? Então, ela deve ser adaptada à realidade da escola e às necessidades de aprendizagens dos seus alunos. A sala de aula torna-se um lugar de trabalhar os conteúdos já estudados, em que se realizam atividades práticas, né? Então, como resolução de problemas e projetos, a discussão em grupo e trabalhos em laboratórios, né, de informática, por exemplo. No entanto, o fato das atividades que o estudante realiza online poderem ser registradas no ambiente virtual de aprendizagem cria uma oportunidade para o professor fazer um diagnóstico, né, do que o aluno foi capaz de realizar, as dificuldades que ele teve na pesquisa, por exemplo, se ele achou que a pesquisa é só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e já era suficiente, é um choque, né, para o aluno, quando eles chegam e o professor fala assim, você copiou da internet, né, então é muito importante também alertá-los, né, isso não é necessário, não é suficiente, não é ético. Então, quais foram os interesses na hora da pesquisa e as estratégias de aprendizagem utilizadas? Com base nessas informações, o professor, juntamente com o aluno, pode sugerir atividades e criar situações diferentes para cada turma, né? Então, cada turma terá um desenvolvimento e um produto final personalizado, né? Então, a organização das orientações, né, por meio de roteiros, é fundamental para dar um direcionamento de como os estudantes devem pesquisar. Então, indicando as fontes de pesquisa, né, o aluno não vai entrar no Google e escolher o primeiro link, ou vai escolher um que ele achar mais nome interessante, né, o professor indica essas fontes, né, em primeiro lugar. Então, sejam elas e-mails digitais ou impressos, né? Então, o aluno pode, de repente, trazer um livro, um jornal, uma revista, não seja interessante no momento para o tema que está sendo pesquisado, né? Então, é importante abrir um debate para discutir a temática desenvolvida sobre o gênero textual que está sendo estudado, criar roteiros, né, com os conteúdos que serão pesquisados, orientar os estudantes de como acessar essas fontes impressas confiáveis para realizar as pesquisas, indicar sites ou mídias eletrônicas que atendam aos questionamentos que você pediu, né? Então, sites ou mídias confiáveis também. Eu me lembro uma vez que eu dava aula de espanhol, e nós fomos num laboratório de informática, eles estavam fazendo um jornalzinho, né, uma atividade na sala e pesquisando na internet. E tinha uma palavra que se usa na Argentina, que é pija, é P-I-J-A. E eles foram procurar o que significava na internet, assim, jogaram no Google e já tiveram a surpresa, né? Então, é uma possibilidade, né, de você trabalhar com vocabulário, né? Foi interessante também por isso. E assim, saber, né, que você não tem gerência 100% sobre o que os alunos vão pesquisar, é lógico, né? Eles têm na mão o celular o tempo todo pesquisando, né? Então, é importante essa mediação do professor, né?
nessa indicação e em alertá-los, né, sobre isso. Na segunda etapa, que é a gestão da sala de aula, então é importante o professor definir a formação desses grupos de alunos, né? Então, junto com eles, né, pensar na heterogeneidade, né, dos conhecimentos de cada um. Então, formando grupos produtivos. Então, não é porque são colegas, nós vamos fazer junto a pesquisa. Então, o professor, né, tentar ali mediar, né, a formação dos grupos, que muitas vezes não é fácil. Então, discutir com os estudantes os papéis de cada um para a realização das pesquisas. Então, nas anotações, quem vai fazer a comunicação do produto final, por exemplo, analisar as possibilidades de usos da tecnologia em sala de aula ou em laboratórios de informática, verificar a necessidade de material pedagógico ou material de arte para possibilitar, por exemplo, a construção de um mural na escola, ou se ele vai ser um mural digital, né? Discutir com a turma quais serão as formas de apresentação dos resultados das pesquisas. Na terceira etapa, né, nós fazemos a indicação do centro de mídias. Então, no centro de mídias, há muitas aulas que podem ser acessadas por celular, pelo computador, nas próprias salas de informática da escola, né? Assim, é uma fonte de pesquisa fundamental, porque os estudantes têm a oportunidade de estudar e interagir posteriormente em sala de aula. Então, eles discutem, né, o que aprenderam ou as dúvidas que eles não conseguiram esclarecer. Na quarta etapa, né, então, também é super importante, né, porque é o momento de decidir o formato das apresentações, né. Então, nós vamos fazer, por exemplo, exposição de relatórios das pesquisas. Será que é interessante, né? Organizar seminários sobre sobre gêneros textuais que tratam de fake news, né? Muitos já devem até ter trabalhado sobre isso, né? Debates regrados, né? Sobre temas polêmicos envolvendo essa mesma temática, né? Então, o que seria mais interessante para a turma? Aí nós vamos para os desdobramentos para a TPC. Os professores, né, se reúnem com seus pares para analisar essa formação, né, sempre que tiverem condições, de maneira que as sugestões que nós apresentamos, né, possam servir de instrumentos de orientação para esse planejamento na TPC. Assim, nós sugerimos algumas etapas aqui. Então, por exemplo, na primeira etapa, os professores se reúnem, né, para discutir algumas sugestões apresentadas na formação, discutem os conceitos, né, que nós tratamos aqui sobre letramento e leitura. Será que todos têm a mesma concepção? Muitas vezes não, né? Porque nós sabemos que muitos têm formações diferentes até, né? Em tempos diferentes também. Na segunda etapa, né, nós propomos selecionar as aulas que atendam às habilidades necessárias para serem retomadas com os estudantes. Então, observar a trajetória proposta nessa formação para análise da aula selecionada da sequência de atividades 1. Então, lembrando, né, que o tema central aqui foi letramento, com foco em leitura. Poderia ter um outro enfoque? Com certeza, né? Analisar a possibilidade do uso dessa metodologia da sala de aula invertida sugerida na formação. Será que eu consigo fazer na minha sala, com as minhas turmas, né? Alguém já conseguiu fazer, né? Tem algumas sugestões? Na terceira etapa, nós propomos elaborar um planejamento na TPC, refletindo sobre as formas em que essas atividades vão ser avaliadas. Então, nós vamos verificar, né? Os professores podem verificar, por exemplo, a possibilidade dos trabalhos serem socializados não apenas na sala de aula, mas também serem divulgados na escola de um modo geral. Os alunos adoram, né? Na minha escola, por exemplo, fazem os trabalhos, as apresentações, eles gostam que nós vamos lá assistir, gostam de montar varais, assim, no saguão, no pátio, com os trabalhos. Interessante é que os alunos não destroem, não mexem, né? Respeitam bastante o trabalho do colega.
continuando, então, sistematizando, né, a formação de hoje. Então, nós apresentamos a sequência de atividades do material Aprender Sempre para a primeira série. Nós relacionamos o tema central, letramento, com as atividades da sequência de atividade 1, com foco em leitura. Nós sugerimos ações para que possam fortalecer o desdobramento da TPC, um foco na organização da gestão de sala de aula, né? E deixa eu sair um pouquinho aqui. Só termina. Opa, deixa eu voltar. Então, assim, acreditamos, né, que o objetivo desse período foi atingido, né, dessa proposta de hoje, que é um tempo curto, né, pedimos que vocês contem, né, o que acharam, né, das formações de 2022, a participação de vocês é muito importante, então, se vocês puderem, né, fazer essa avaliação, ela servirá para o aprofundamento e aperfeiçoamento das futuras ações, então, nós contamos com o seu apoio. Então, nós temos aqui um QR Code, né, para vocês fazerem a avaliação, e eu vou falar um tchauzinho para vocês. Deixa eu descompartilhar. Então, foi um prazer ter participado desse encontro com vocês. Espero que poder ter contribuído, né, de alguma forma aí com a nossa experiência, né, na formação de vocês, para utilização na sala de aula também. E nós vou colocar em seguida as referências teóricas que foram utilizadas, e eu agradeço muito pela participação, tá? Vou compartilhar então com vocês as referências que nós utilizamos. Até mais.